Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, chega ao Ceará no início da tarde de hoje. Ele vem com a mulher Michele para um encontro de mulheres do PL cearense. Ele aproveita a estada no Ceará, sobretudo em Fortaleza, e vai ter algumas reuniões com correligionários e empresários. A agenda é mantida com uma certa reserva, mas uma das reuniões com correligionários será para confirmar sua posição em defesa da candidatura do deputado federal André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. A expectativa é de que o PL tenha uma chapa pura para disputar a sucessão do prefeito José Sarto. E, sendo assim, o deputado estadual Carmelo Neto seria o candidato a vice-prefeito. Por ora, só há de definido a candidatura de André Fernandes, porque a vice pode ser negociada. Há quem admita a possibilidade de uma aliança com o União Brasil. E aí, o União Brasil, que é presidido no Ceará pelo capitão Wagner e quer ser candidato, então, nessa hipótese de aliança, o União Brasil poderia indicar o candidato a vice-prefeito. E há quem sonhe com a possibilidade de ter uma chapa da direita com André Fernandes na cabeça e capitão Wagner na vice. É muito difícil disso acontecer, mas há quem sonhe com isso. Ainda hoje à tarde, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, tem um encontro com lideranças femininas, mas o grande encontro do PL Mulher no Ceará será amanhã no Salão Coliseu do La Maison Buffet. Essa vinda de Bolsonaro ao Ceará, no nosso entender, encerra a expectativa de aliados do capitão Wagner de o PL cearense apoiá-lo na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. O capitão Wagner, pelo visto, marchará praticamente sozinho na disputa do próximo ano. E as perspectivas não são nada boas para ele, Wagner. Wagner, como Moroni, já provou que não transfere votos. A mulher dele, Dayana, mesmo utilizando o nome de Dayana do Capitão, teve uma votação pífia para ser eleita deputada federal no pleito do ano passado. Ela foi eleita com as sobras de votos dos outros candidatos do PL à Câmara Federal, inclusive o André Fernandes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que vereadores aprovam gratuidade no transporte de Fortaleza para a eleição de conselhos tutelares. O tema foi abordado por parlamentares que destacaram a importância do pleito, que apesar de não ser obrigatório, tem sua importância pelo cuidado que esses agentes devem ter quanto aos direitos das crianças e do
e dos adolescentes. Serão eleitos 60 titulares e 60 suplentes. E por ser uma votação menor, as zonas eleitorais foram então agrupadas e você pode conferir o seu local de votação no site do TRE. O vereador Léo Couto faz levantamento de governistas que estariam insatisfeitos com a Prefeitura de Fortaleza. Dentre os nomes citados por eles estão Tia Francisca e John Monteiro, que fizeram reclamações distintas na sessão de ontem. PPCEL teria criticado a falta de atenção quanto à construção de areninhas em sua região, enquanto que Márcio Martins lamentou que demanda dos vereadores não estariam sendo atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Líderes do governo reagem e defendem a gestão do prefeito Sarto. Em oposição a Léo Couto, como mencionado agora, o líder da base aliada, o vereador Carlos Mesquita, porém afirmou que esses posicionamentos são normais quanto da proximidade do período eleitoral. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, a reforma tributária custará 179 bilhões de reais à União até o fim da década, diz consultora do Banco Mundial. Economista Cristiane afirma que, apesar de preocupações de estados, municípios e empresas, é o governo federal que vai abrir o caixa para viabilizar essa proposta. E com os destaques do Globo, Haddad se reaproxima de Arthur Lira. Veja como o ministro tenta destravar a pauta econômica que caminha na Câmara dos Deputados. Visando déficit zero em 2024, o ministro da Fazenda buscou reunião para aprovar medidas que aumentem a arrecadação com o presidente da Casa Legislativa. Agora, com as últimas da Folha de São Paulo, temos internacional, Putin prepara a volta dos mercenários de Wagner para a guerra da Ucrânia. O presidente se reúne com o comandante do grupo um mês após morte suspeita de Prigozhin. E também temos que o governo de Minas Gerais defende Aécio na justiça para não receber 11 milhões de reais do próprio deputado. A Advocacia Geral do Estado afirma que o procedimento está dentro da lei. Bom, dois bons discursos na solenidade de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O discurso do ministro Gilmar Mendes e o de Luiz Roberto Barroso, ambos com recados para os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, presentes à solenidade e na mesa central do evento, no caso, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do lado direito do novo presidente do Supremo, e o deputado federal Arthur Lira, ao lado do presidente Lula, que estava à esquerda de Barroso. Essa ordem de colocação na mesa central da solenidade segue a ordem de estabelecimento dos poderes. O primeiro é o legislativo, o segundo é o executivo e o terceiro o judiciário. Esta ordem, porém, não tem significação quanto à importância de cada um deles, pois todos têm a mesma significação. É como se trata das Forças Armadas. Primeiro se cita a Marinha, depois se cita o Exército e, finalmente, a Aeronáutica. Vamos ouvir uma parte do que disse o ministro Barroso na posse. O Poder Judiciário, o direito em geral, gravita em torno de dois grandes valores, a justiça e a segurança. Da justiça já falamos. Pretendo dar também grande ênfase à segurança em três de suas dimensões: segurança jurídica, segurança democrática e segurança humana. Segurança jurídica para que haja um bom ambiente para o desenvolvimento da economia e dos negócios no país, como incentivo ao empreendedorismo, ao investimento e à inovação, sem surpresas. Precisamos superar a desconfiança que ainda existe no Brasil em relação à iniciativa privada e ao sucesso empresarial. É daí que vem o emprego, a ascensão social e o progresso. Não menos importante é a segurança democrática, com eleições limpas, liberdades públicas
independência entre os poderes e respeito às instituições. E, em terceiro lugar, como princípio e fim, a segurança humana, que inclui o combate à pobreza, às desigualdades injustas e à criminalidade, com segurança pública e valorização das polícias, treinadas numa imprescindível cultura de respeito à cidadania e aos direitos humanos. Meus queridos colegas deste tribunal, o universo nos reuniu aqui porque temos uma missão. Somos um time no qual cada um tem uma posição, mas também um objetivo comum. Por isso mesmo, vamos continuar a estreitar os laços de colegialidade e de institucionalidade. De minha parte, contem com o diálogo franco e a parceria afetuosa. Estar aqui é um desafio, um privilégio e um destino que cumprimos em conjunto. É muito bom tê-los ao meu lado. E eu ainda tenho a sorte de ter como vice-presidente meu amigo de toda a vida, o grande professor, ministro Luiz Edson Fachin, uma das melhores pessoas que conheci nessa jornada que já vai longa. E, por fim, terceira e última parte, o Brasil que queremos. A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo, do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta. Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, escreveu o poeta. O sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental. Pelo contrário, combate eficiente à criminalidade não é incompatível com o respeito aos direitos humanos. O enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro. Se ele naufragar, o naufrágio é de todos, independentemente de preferências políticas. No interesse da justiça, pretendo ouvir a todos, trabalhadores e empresários, comunidades indígenas e agricultores, produtores rurais e ambientalistas, gente da cidade e do interior, e também conservadores, liberais e progressistas. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem o monopólio do bem e da virtude. A vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática. Sem que ninguém precise abrir mão de qualquer convicção, é preciso que o país se aglutine em torno de denominadores comuns, de uma agenda para o Brasil. Com base na Constituição, é possível construir esses consensos. Aqui vão alguns deles. 1. Combate à pobreza. 2. Desenvolvimento econômico e social sustentável. Prioridade máxima para a educação básica. Valorização da livre iniciativa, bem como do trabalho formal, investimento em ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular e liderança global em matéria ambiental. Essa é uma agenda que liberais, conservadores e progressistas podem abraçar pelo bem do Brasil. Subjacentes a qualquer agenda, há 3 elementos essenciais para se fazer um grande país: integridade, civilidade e confiança. Todos eles vêm antes da ideologia, antes das escolhas políticas pessoais. Na verdade, entre pessoas íntegras e civilizadas, a confiança brota espontaneamente. E sem confiança não há progresso. Valores que nos devem guiar. No dia da minha posse, em 26 de junho de 2013, e esse é o nosso último tópico, eu publiquei um artigo de autoapresentação, onde escrevi: creio no bem,
na justiça e na tolerância como valores filosóficos essenciais. Creio na educação, na igualdade, no trabalho e na livre iniciativa como valores políticos fundamentais, e no constitucionalismo democrático como forma institucional ideal. Passados 10 anos, venho aqui renovar os mesmos votos, com alguns novos aprendizados. Os países, como as pessoas, passam pelo que têm que passar para amadurecerem e evoluírem. 2, a vida no setor público, e nós aqui bem sabemos, é mais dura e difícil do que parece. 3, se você estiver cumprindo a missão da sua vida, nem elogio nem crítica tem o poder de mudar a sua direção. 4, só a verdade ofende. Se for mentira, trate com indiferença. 5, o Brasil é um país onde muita gente coloca as relações pessoais acima da correção e do dever. Ser correto no Brasil às vezes custa caro. Na vida não basta, 6, na vida não basta estar certo, é preciso saber levar. E 7, e muito importante, com boa fé e boa vontade, quase tudo é possível nesse mundo. Há uma última convicção que gostaria de compartilhar. A afetividade é uma das energias mais poderosas do universo. O sentimento sincero de fraternidade e empatia por todas as pessoas transforma o mundo. Viver sem malícia, sem espertezas e sem passar os outros para trás, sem maledicência. Para alguns soará ingênuo, mas esse é o caminho para a paz interior, para o sucesso pessoal e para o progresso social. A virtude é a sua própria recompensa. O resto é aparência. A história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Basta olhar através dos tempos. Viemos de épocas de sacrifícios humanos, despotismos cruéis, inquisições e holocaustos até a era dos direitos humanos. Ainda não plenamente concretizados, mas vitoriosos na maior parte dos corações e mentes. É certo que a história não é linear, mas feita de avanços e retrocessos. Porém, mesmo quando não se consegue ver da superfície, ela continua fluindo como um rio subterrâneo na direção que tem de seguir. Essa é a minha fé racional, a minha crença mais profunda. E porque assim é, tenho uma visão positiva e construtiva da vida, mesmo na adversidade. Quando tudo parece fora do lugar, quando as pessoas não se apresentam na sua melhor versão, eu me consolo com a máxima que rege a minha vida. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Na minha sabatina no Senado Federal, aqui hoje representado por seu presidente Rodrigo Pacheco, eu me vali de uma parábola com a qual gostaria de encerrar esse discurso. Na vida, nós estamos sempre nos equilibrando. Viver é andar numa corda bamba, é tomar decisões sempre com o risco de errar. A gente se inclina um pouco para um lado, um pouco para o outro e segue em frente. É assim para todo mundo, não importa se você está no palco ou na plateia. Às vezes, alguém olhando de fora pode ter a impressão de que o equilibrista está voando. Não é grave, porque a vida é feita de certas ilusões. Mas o equilibrista, ele tem de saber que está se equilibrando. Porque se ele achar que está voando, ele vai cair. E na vida real, não tem rede. Pretendo atuar à frente do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário brasileiro da forma como acho que a vida deve ser vivida. Com valores, com empatia, com bom humor sempre que possível e, sobretudo, com humildade. Assumo a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça sem esquecer que sou, antes de tudo, um servidor público, um servidor da Constituição.
que eu possa ser abençoado para cumprir bem essa missão. Bom, agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Dissemos no início, os dois discursos foram muito importantes, com significados, com recados aos presidentes da Câmara e do Senado, neste momento que Câmara e Senado se insurgem contra decisões da Suprema Corte. Vamos ouvir uma parte do que disse o ministro Gilmar Mendes. Estava eu a rememorar as palavras do eminente ministro Celso de Mello acerca do profundo significado contido nas cerimônias de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal. Dizia Sua Excelência, mais do que a celebração de um ritual que se renova desde 28 de fevereiro de 1891, dizia nosso sempre decano, esta cerimônia expressa o símbolo da continuidade e da perenidade desta Corte Suprema, tal como foi ela concebida em momento de feliz inspiração pelos fundadores da República. Sabe-se bem que é humana, demasiadamente humana, a atitude de indiferença com aquilo que já é nosso. Naqueles tempos de calmaria e normalidade, essa continuidade era um dado. Meses atrás, era por muitos considerada uma dúvida. Esta corte suportou, durante um par de anos, as ameaças de um populismo autoritário, desprovido de qualquer decoro democrático. Quem o confirma são os fatos. As sórdidas ofensas e mentiras disparadas contra os membros desta casa, não raro covardemente endereçadas a parentes de cada um de nós. As inúmeras tentativas de interferência no resultado das últimas eleições gerais. As conspirações elucubradas para prender membros do Supremo Tribunal Federal. Os atos de terrorismo consubstanciados em explosões, algumas realmente efetuadas de linhas de transmissão de energia, outras tentadas, como a do aeroporto de Brasília, por meio de um caminhão-tanque. O 8 de janeiro ocupa o ápice nesse inventário das infâmias golpistas, a nota conclusiva de um movimento mais amplo e antigo. Agradecendo a audiência, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana a todos. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.